Você já acompanha nosso canal? Se não, tá na hora de se inscrever. Afinal de contas, nós estamos na Semana HP no canal. O jovem bruxo mais amado de todos, com certeza. Vamos falar então de alguns bichinhos fofolindos ou nem tanto que fazem parte dessa saga, que foram honrosamente criados pela grandíssima J.K. Rowling. Vamos começar com um dos mais temidos, o basilisco. Ele que já foi criatura citada na mitologia grega antiga, na Bíblia, até mesmo na cultura viking. Na maioria das histórias, ele tem características parecidas. Ele nasce de um ovo de galinha chocado por um sapo e com olhos amarelos mortais. O basilico de Harry Potter aparece em A Câmara Secreta, possuindo mais de 15 metros de comprimento. Pouquinho, né? Quase nada, gente, uma cobrinha. Outra criatura mitológica bem conhecida até, que foi citada no universo HP, foram os centauros. Eles que são tronco, braços humanos num corpo de um cavalo. Habitantes das florestas, a sua vida é toda envolvida em mistérios. Eles não fazem questão de viver nem com seres humanos, nem com trouxas, nem com bruxos, nada disso. São conhecidos como seres extremamente sábios, dominando artes como a cura mágica, a astronomia E a adivinhação. Muito bem, você adivinhou o que eu ia falar. Ai, que maravilha! Isso é outro nível. Apesar de na mitologia aí do universo HP eles serem seres inteligentes, na mitologia grega eles são tratados meio bestinhas, assim. Mas aqui na nossa saga Harry Potter, nós podemos dizer que eles eram muito respeitados. E na história nós temos a presença aí de Firenze, que além de interpretar as estrelas, chegou até a ensinar a adivinhação em Hogwarts. Já pensou ter aula com um centauro? Tem que ter uma sala bem ampla. É verdade, já pensou pra você ver? Verdade. Vamos falar do hipogrifo? Quem é que não sofreu com a possibilidade de execução do pobre animal? É porque não tem coração. Harry Potter foi apresentado a essa espécie em O Prisioneiro de Azkaban. A criatura que tem cabeça de águia e corpo de cavalo faz parte da mitologia criada por J.K. Rowling. No universo Newt Scamander, que é dono desse livro aqui, dá pra ver que tem até uns amassadinhos, olha, porque era o dele mesmo. Sim! Ele descreve os hipogrifos como animais que podem ser encontrados em todo o mundo, mas que não deveriam ser domesticados por qualquer um, não. Quando você encontra o hipogrifo, você tem que respeitá-lo, curvar-se oferecendo a sua amizade. E caso ele aceite, aí sim, você pode interagir com ele. Nas histórias de Harry Potter, Hagrid tem um hipogrifo, que acaba sendo condenado à morte por ter atacado nada mais, nada menos do que o fresquinho do Draco Malfoy. Graças ao vira-tempo de Hermione, o hipogrifo acaba sendo salvo. Qual que é o objeto mágico do universo HP Gente, que você sempre quis ter? Conta aqui. Olha, gente, a capa da invisibilidade. Ai, Gente, básico. Apesar do hipogrifo do universo Harry Potter ter o corpo de cavalo, nos poemas de Virgílio, que era romano, existia o grifo, que tinha o corpo de leão, na verdade, com a cabeça de uma águia. Não podemos deixar de falar sobre a fênix. Este animal é apresentado aos leitores em A Câmara Secreta, com suas penas avermelhadas, garra, rabo e bicos dourados. A mitologia diz que a fênix é um animal que vive muito tempo. Isso porque quando ela está no seu momento de decadência, envelhecendo ou adoecida, ela simplesmente entra em combustão e suas cinzas dão origem a ela novamente. Olha que coisa maravilhosa! Fácil assim, as suas lágrimas apresentam poder curativo. E há quem diga
que o seu canto tem dupla função. Aqueles que forem boas pessoas se sentem encorajados quando escutam esse canto. Entretanto, se você for uma pessoa de intenções terríveis, você pode ser dominado por medo e insegurança. Essa ave também está presente em outras mitologias e geralmente é relacionada ao sol. Afinal de contas, ela sempre surge no dia seguinte. E os elfos domésticos estão em muitas mitologias. E aqui nós temos que frisar a existência do Dobby, né? Ele que era nos apresentado como um elfo leal e corajoso, e que mesmo tendo um dono a quem servir, acreditava numa coisa certa, ia lá e tomava suas próprias providências. E ele tinha assim, como um de seus melhores amigos, o próprio Harry Potter. Todo mundo queria ser amigo do Harry Potter, né? Eu queria ser amiga do Dobby. Gente, ele era muito fofo. Enfim. Antes ou depois que ele pegou a meia? Antes, depois, durante... Apesar que antes... Você tomava banho? Nossa, pergunta, meu Deus. Muito mais baixo do que um ser humano adulto, com cerca aí de pouco mais de 1 metro de estatura, os elfos, eles eram reconhecidos por seu nariz extremamente pontudo como um lápis e as suas orelhas também pontiagudas. Antes de ganhar a liberdade, Dobby geralmente utilizava uma fronha velha e suja, mas a partir do momento que ele se torna um elfo doméstico livre, na verdade que ele deixa de ser um elfo doméstico, passa a ser apenas um elfo, ele passa a utilizar roupas coloridas, camisetas, shorts. Os elfos domésticos eram escravos dos bruxos. Isso lembra um pouquinho da mitologia escocesa, onde tinha um ser chamado Brownie, que limpava as casas à noite na surdina em troca de comida. Eu fico aqui me perguntando, será que as pessoas dormiam com a casa bagunçada e acordavam com a casa arrumada e justificavam que era um brownie? Gente, eu preciso de um aqui. Exatamente, urgentemente. Como é que chama isso? Assovia? Não, quem assovia é pra caipora, né? Sei lá. Não quero exagerar no spoiler, mas olha, sem dúvida nenhuma, o Dobby está relacionado a um dos momentos mais tristes de toda a saga Harry Potter. Você chorou? Eu chorei rios. Na verdade, são 2 grandes momentos dos livros que eu chorei. Um envolve o Dobby e o outro o Dumbledore. Imagina! Chorei muito. E os trasgos? Medo. Já assustei. São enormes, quase 4 metros de altura. Eles são seres que podem pesar aí até 1 tonelada. Tem os bigodes, uma certa magia. E esse bigodinho pode ser utilizado como núcleo de algumas varinhas. Seus pezinhos lindos têm apenas 2 dedos, segundo registros, com 2 fedidosas unhas, com certeza. Gente, que pezinho estranho, né, gente? Mas tudo bem. Eles são seres extremamente violentos e... Você é um trasgo. Arruma bonitinho. Vou abrir, Hermione. Onde estava, Hermione? Estava aí, Hermione. Não chore. Põe aí, bonitinho também. Pode deixar assim, tudo bem. Vira pra lá e fica de castigo. Ele voa. É Potter. Os trasgos são seres extremamente violentos e agressivos. Comparados aos gigantes, eles não são seres nada inteligentes. Pelo contrário, são reconhecidos, na verdade, por sua extrema tolice. Mas têm um paladar, um gosto especial por carne humana e peixes. É inevitável ouvir falar de trasgos e não se lembrar dos trolls, que é um ser mitológico lá da Escandinávia. A diferença é que os trolls se disfarçam de pedras. Tem no Frozen, inclusive, Verdade. os trolls, né? Tem Tem filme também dos trolls, né? Sim, os trolls. Mas é tudo bobo igual. O bicho-papão, na verdade, ele é um não ser que assume a forma da pessoa que o enxerga. Mas não é uma forma qualquer, não. Ela assume o pior pesadelo, o maior medo, a forma do maior medo que a pessoa que o enxerga. Eu tenho medo do bicho-papão. Por conta da sua natureza, dessa sua capacidade de mudar de forma, ninguém sabe, na verdade, a real aparência do bicho-papão. Na sua versão original, lá na Grã-Bretanha, ele é chamado de Bogart. Mas a ideia é muito parecida com a ideia que nós temos aqui para o Saci Pererê, por exemplo.
Eles eram espíritos maldosos que aprontavam, criavam peças, azedavam leite, por exemplo, e outras peripécias. Nada demais. Passou o medo do bicho-papão. E os Trestalios? Vamos falar sobre os Trestalios. A primeira vez que ele aparece, quem descreve essa aparência foi a Luna. Lembra? Sim. O Harry via, a Luna bem louca lá em cima da carruagem também falou assim, eu vejo. E os outros lá chamando, imagina, Harry. As carruagens sempre andaram sozinhas. Isso porque eles são cavalos alados e esqueléticos. Só quem tem a capacidade de enxergá-los são aqueles que já viram a morte bem de pertinho. Harry Potter não conseguia ver os testralhos, mesmo tendo presenciado a morte de seus pais. Foi apenas após a morte de Cedric em O Cálice de Fogo que ele realmente passou a ver essa figura mitológica, porque aí sim ele passou a entender a ideia de perda de uma outra pessoa. Apesar do que a aparência deles demonstravam, né, essa questão toda de medo macabro, Sim. eles eram muito dóceis e gentis. Não é exatamente uma inspiração para a criação dos testralhos, mas a gente pode encontrar aí na cultura celta um animal um tanto parecido. Ele aparece no conto que se chama O Jovem que Não Sabia. E nessa história, o protagonista conseguia percorrer aí cerca de 500 léguas com essa criatura toda esquelética toda vez que ele desfazia um dos nós de sua crina. Eu estaria lascada. Gente, vocês já tiraram É, nó na verdade. de um fonezinho de ouvido? Não, Imagina se foi igual. não, e detalhe, às vezes para desembaraçar um cabelo é difícil. Taca creme, um Imagina potinho de tirar creme. nó de crina. Como, gente, com tanta história, você pode ousar pensar que alguém não gosta do universo HP? Eu sei que eu continuo mantendo a esperança de receber a minha cartinha de aceitação para Hogwarts. Eu acho. Não vai. Se você não assistiu os vídeos anteriores, aproveita, esse é o momento para dar uma maratonada nos vídeos que já saíram, enquanto não sai o próximo. Até logo, pessoal! Beijo!